falado. Começa a gravar, vai pesar um pouco mais. Beleza. É que assim, no último curso eu gravei, mas, cara, eu não tô tendo tempo pra. Assim, o tempo que eu tô acordado, eu tô dando aula, programando. Então, tá difícil arranjar tempo pra subir, né? Mas aí vamos tentar, vamos ver se eu consigo criar uma sequência aqui, durante a aula mesmo, tentar subir aí. A Tá gente bom. tenta fechar uns 10 minutos antes, para a aula 10 minutos, aí eu subo. Porque Fechado. é dificuldade. Tô com um monte de aula gravada na máquina aqui, eu não consigo subir. Vamos lá. Ó, seguinte, ó, Visual Studio Code, tá limpo, instalei, entrei nele. O que a gente vai fazer? Vocês vão clicar aqui em filé, se tiver em inglês. Se alguém preferir em português, dá para mudar a linguagem. Eu prefiro em inglês, tá? Ah, eu prefiro no português. Quem caiu? Daniel caiu, Daniel. mas voltou. Caiu também, né, Daniel? Caiu e não voltou ainda. Então, por exemplo, eu prefiro em português. Então você pode ir lá embaixo na engrenagem, tem uma engrenagem lá embaixo, do lado esquerdo. Você consegue trocar em settings. Deixa eu lembrar agora aqui. Se não me engano. Alguém mais caiu aí? Não, eu tô aqui. Vou colocar na busca aqui, ó. Language. Cara, é tão fácil que eu não tô lembrando onde é. Que tão fácil que é. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ou é porque eu não instalei o pacote? Porque quando você instala, ele sugere para instalar o pacote. Eu peço que não, mas. Coloquei na busca aqui, não foi, deixa eu ver. Text Editor. Pessoal. Daniel, tá me ouvindo? Você que tá caindo? É, eu caí umas 3 vezes aqui. Estão me É, isso que eu escutando, vi. tá bom, voltei. Ah, tá. Falei, alguém tá caindo aí, mano. Deixa eu ver aqui. Cursor, files, gestão. Acho que por aqui em Text Editor mesmo. Tem opção pra caramba. Isso lá embaixo. Se é todas as linguagens, se você tem. Não, isso não. Gerenciador do editor. É que eu nunca mudo do meu. Multifamily. Lá para os universidades você tem.
O tema dá para mudar fácil. Se vocês preferirem outro tema. Quem prefere escuro aí e tal. O professor não pode ter escuro. Tem que ser do claro. Agora, da língua, você tem que instalar um pacote mesmo. Spell, que Se eu não me engano, tem que instalar mesmo. Tem que instalar, né? Professor, o que vocês estão tentando fazer aí? Mudar para português, para quem quer mudar. Vai ali search. Não. Vai ali search, ali em cima. No header da tela. No campo de pesquisar. No meio. Tá aqui no search desse aqui. Setinha de maior. Aí põe language. Eu coloquei na busca lá de baixo. Change Language Mode. Eu não vou clicar porque eu não gosto de trocar o meu. Quem quiser clicar aqui, ele vai oferecer a opção, mas aqui tem que instalar também. Acho que ele vai oferecer a opção de instalar, né? Deixa eu ver. Não, configure display language. Põe lá, setinha de maior de novo. Configure. Aí não. Vou colocar language de novo. Oxe, parou de pesquisar. Porque tava no meio da ação, aí ele não falta. Por isso. Configure. Display. Direto? Tá. É isso daí. Aí seleciona o idioma e ele faz o resto. Quem quiser em português, clica aqui em português e ele vai instalar o pacote. Quando você instala o Visual Studio, ele fica sugerindo do lado esquerdo, aqui do lado direito. Eu cancelei esse negócio que eu não gosto. Eu gosto de fazer tudo em inglês mesmo. Pra quem quiser em português, tem. Valeu. File ou arquivo. Mudaram a linguagem? Ou vai ficar em inglês? Por mim, pode deixar em inglês. Pode deixar em inglês, também acho melhor. Tá bom, vamos lá. Filé. Vocês vão cair. Filé. Aqui, file. Faz aqui Open Folder. Aí no Open Folder, o que eu sugiro para vocês? Vocês vão procurar aí na máquina de vocês o que vocês acharem melhor. Tá bom. Então vocês vão lá em desktop ou no computador. No C, né? Descolocar o C. Eu vou clicar aqui em C, local Disque C, Domtech, Unip, Aspinet treinamento. Tá? E aqui eu vou fazer aulas E3, né? São vocês. Então eu vou entrar aqui e aqui vai ser a minha pasta de trabalho. Certo? Estão me vendo? Sim. Tá, certo, Bruna? Eu tinha caído agora, eu vou criar a pasta, aí eu já seleciono, mas pode ir seguindo. Beleza. Aonde você preferir, tá? Um lugar que você consiga depois achar para encontrar para estudar. Aí seria legal já você criar uma pasta onde a gente vai criar os projetos. Depois a gente vai criar outro projeto do C# também. Ok. Beleza? E aí é só dar Select Folder. E ele já vai criar a pasta. Tem várias formas de fazer, eu prefiro fazer assim. Então eu já tenho aqui um local que eu vou fazer aí o clone do repositório. Beleza? Feito isso, agora a gente vai clicar aqui. Vocês podem clicar aqui em clone Git Repository ou clicar aqui no
do lado esquerdo aqui, né, no ícone. E para quem é a primeira vez, deve ter aparecido outros botões, não apareceu ou não? Apareceu isso mesmo. Pra mim apareceu isso mesmo. Eu prefiro aqui essa opção, ó, clone git repository. Aqui, ó. E ele vai, aqui em cima vai aparecer para colar aquele endereço que está no chat. Então a gente vai lá no chat, pega o endereço do git que eu deixei lá, clone git e cola lá. E aí só clicar no botão aqui, clone from URL, e ele vai baixar o projeto para vocês na pasta escolhida. Certo? Já sabiam fazer isso? Daniel já sabia. Bruna? Sabia também? Assim, dessa forma, não. Eu fazia direto no terminal. Ah, Eu também, eu faço pelo terminal. vocês são filhos do Git Bash, né? Mas eu gosto de fazer assim, acho mais prático. Eu uso o terminal do VS Code mesmo, não o do Git Bash. Ah, desculpa. Perdão. Ah, então você é das minhas mesmo, do meu time. Então eu sou abandonado. Eu gosto do Git Bash. Eu também gosto de usar o terminal do Git do VS Code. É que aí, assim, a gente vai mostrando diversas formas. O Visual Studio que a gente vai usar é muito mais prático que isso ainda. 2022, nossa, muito louco. Assim, muito mais legal. Nossa, Eliane, falta você, então, vamos lá. Vou voltar aos passos lá. Você parou onde? Eu parei. Você estava falando. Eu parei quando a gente decidiu ficar no inglês. Tá. Perdi muito? Vamos lá, vamos voltar. Vai lá em File. Peraí. File. Open Folder. Open Folder. Aí, o que eu estou sugerindo para a galera? Assim, eu escolhi aqui uma pasta onde eu vou concentrar os meus trabalhos com vocês, certo? Certo. Então, vocês façam a mesma coisa, onde vocês acharem melhor. Até a Bruna, até esqueci de falar. Pode ser lá no HD externo agora mesmo. Eu acabei que não fiz no HD externo, mas aí depois tem como passar, não tem? Tem como transferir para lá. Então, Celiane, você pode, desculpa. Posso criar uma nova, né? No caso. Isso, então isso que eu tô falando. Não, você pode escolher primeiro um caminho, sei lá, caminho se você quiser, no C, no downloads, nos documentos. Né? Se tiver uma pasta de preferência, eu fiz aqui em Domtech, Unip, Aspinet, treinamento, e eu criei uma pasta. Eu vim aqui no New Folder e criei uma pasta nova e entrei nela. Beleza. E eu seleciono essa pasta. Seleciono a pasta. E o VS Code, ele vai mostrar essa pasta aqui, ó. Então, quer dizer, estou dentro desta pasta, no VS Code. Então, tudo que eu criar aqui agora vai criar naquela pasta. Certo? Certo. Legal. Quando você clicar aqui, ó... Eu acabei fechando aqui. Você pode clicar aqui em... O que eu sugiro agora? Vamos lá. Aqui em cima, vai bem aqui, ó, na busca aqui em cima. Digita assim, clone. O que ele faz? Peraí. Clone. Deixa eu ver. Repository. Eu não tinha feito assim ainda. É que tinha um atalho ali, né? Quando você abre o VS Code, aparece o bem-vindo dele. Aí nele já tem alguns atalhos. É só então. fechar e abrir qualquer coisa. O Helcom aqui. Isso. Aí vai estar escrito... Tem File, Open Folder, Connect. Clone Git Repository. Clone Repository.
Isso. Deixa eu fechar de novo. Aí você clica e depois você só cola lá onde ele vai abrir, que o professor tá mostrando, e clica na onde tá escrito a URL. Aí ele já vai clonar. Isso aí. A página das boas-vindas. Não apareceu mais. Cadê onde eu deixei? Treinamento. Aí, ó. Essa página. Ah, eu vi. Eu selecionei a pasta, mas ainda não apareceu para mim essa opção. Deixa eu fazer novamente, peraí. Treinamento. Então faz aqui mesmo, ó. Ah, apareceu agora. Não, o meu apareceu agora aqui, ó. Clone Git Repository. Qual que é a outra forma? Procurando aqui o A outra forma é assim, ó. maior. Vem aqui no hubzinho. Inicializa o repositório. Tem uma coisa errada. O meu não tá com essa opção. Não vai. Tem que fazer um clone mesmo. Tem que ser o clone. Ele tinha que aparecer. Peraí. Peraí, deixa eu sair. Fecha o VS Code e abre de novo, ele vai aparecer essa página de boas-vindas aqui. Esse welcome. Beleza, vou fazer isso. Mas você vai ter que fazer pelo terminal, né? Gostei. ADD folder. Ah, agora apareceu. Ah, beleza. Aí você vai clicar em Clone Repository. Aí vai aparecer essa caixinha aqui em cima. A gente vai colar aquele link que eu deixei no chat lá. Beleza. Copia lá o GitHub, cola ali. E dá Enter. Vai ter um atalho ali. Aí ele vai confirmar, que no meu caso aqui, ele pediu para confirmar, né? Porque eu tô fora da pasta. O lugar, né? Eu falei, vou confirmar aqui, ó. No aula Q3. E ele vai fazer download do projeto e vai pedir para abrir. Eu vou dar o Open. E agora ele vai abrir o projeto que está dentro daquela pasta. Beleza? Vai aparecer aqui, ó, esse projeto web com esses arquivos. Beleza, estou copiando aqui o link. Eu vou pular. Conseguiu? Só perdi a parte da pastinha. Eu vou na pastinha que eu criei agora? Isso, entra na pastinha que você criou, entra nela e dá um selecionar repositório. Ah, beleza. Aí ele vai baixar o projeto para aquela folder que eu criei. Fechou. Isso. Tá criando já, tá clonando. Isso. Aí vai aparecer uma janela para abrir, dar o Open, para abrir o projeto. Open, beleza. Fechou, abriu. Legal. Busca CEP, estilo, formulário, index e script. Certinho, tá aqui. Isso. A próxima aula, a gente faz usando o código aí do GitHub para ver como é que faz. É que eu sempre gosto de fazer a primeira forma mais fácil, porque você vai ver como é que no código, como é que é
Não é difícil, mas você tem que decorar os códigos ou ter à mão, né? Os códigos. Geralmente, quando a gente cria um repositório no GitHub, ele mostra lá o passo a passo de como fazer, né? Dá um exemplo. Mas... Quem caiu agora? Legal. É a Bruna. A Bruna. A gravação vai pesando também na conexão, aí tem isso também. Um pouco mais instável. Vamos lá, ó. Então, beleza. Então agora vocês vão ter a mesma visão que eu aqui, ó. Tem o web e os arquivos que eu criei, Certo. certo? Que compõem aquela página lá. Beleza? Beleza. Legal. Agora, voltou, Bruna? Tranquilo? Oi, sim. Ah, agora é o seguinte, agora foi, ela falou assim e caiu. Ó, Se quiser parar a gravação, para não, senão vai acabar atrapalhando. vamos tentando Novo, assim. mas voltei. Beleza. Vamos lá. Ó, clica aqui no bonequinho das contas. Vocês vão ver, o meu já tá o meu usuário do GitHub de vocês. Não, Não, né? Vai ter uma não. última opção que não tem para mim. Vou deslogar aqui, ó. Desloguei. Vai ter uma última opção, Singing with GitHub. Apareceu Não. para vocês? Para mim, não. Apareceu quais Só opções? estou com as 3 primeiras, isso. É, só tem as 3 primeiras. Não tem essa? Acho que tem que ser pelo terminal. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui no menu terminal, novo terminal. E a gente vai definir o usuário. Então, como é que a gente define o usuário aqui no... Ah, tá. Vocês baixaram o projeto da minha pasta, certo? Aí vocês vão vincular esse projeto à pasta de vocês. Agora vocês vão subir esse projeto para o GitHub de vocês, certo? Certo. Uhum. Vocês vão ter que fazer assim, ó. No terminal, apareceu o terminal? Só na outra tela, né? Essa daí do projeto não tem terminal para mim. Lá em cima, lá no menu, tem terminal. Ah, tá. Ele só não tá exposto. Beleza. Terminal, isso. Achei. New terminal. Meu Fechou. terminal, beleza. Aí vai digitar git config -- global user.name e entre aspas o seu usuário do GitHub. Se você não lembrar, você pode entrar lá no GitHub lá, dar uma olhada lá no seu perfil. Vai ter o nome lá, esse usuário aqui, o seu usuário do GitHub. Ou entra no profile, seu perfil, vai ter lá o seu nome e vai ter um nome de usuário, esse nome aqui. Beleza. Aí você coloca entre aspas. Git config -- global user.name e o nome do seu usuário, tá? Esse aqui é o meu. Tá. Config. Vou colocar no chat Tá bom. para ajudar aí. Se você não quiser digitar o comando inteiro de novo, dá seta para cima. Não sei se você já manja isso aí. Ele recupera o comando anterior. E vocês conseguem dar um user e-mail, apagar aqui o trecho, dar um user e-mail. Vai colocar o e-mail do GitHub. Beleza? Então vocês conseguem vincular o seu usuário do GitHub com o Git. Com esse projeto aí do Git. Que tá aí. Clonado. Beleza? Beleza, mas peraí, que eu só tô tendo uma dificuldade para porque como eu não tenho nenhum projeto no GitHub, eu não tô conseguindo ver o meu nome. Aqui tá como @Celiane Barbosa. Embaixo dele tá o quê? Não tem nada. Pode mostrar a sua tela. Mostra aí pra gente. Peraí, tem várias. Aqui, ó.
Estão vendo? Ele deu start aqui no Ah, não, aí você tem tutorial. que ir lá você tem que ir lá na internet, lá no GitHub, na internet. Eu tô no errado, é isso? É, tem que ir lá na internet. Pode ser pelo Chrome, o navegador que você preferir. Ah, mas esse. Ah, entendi. Achei que esse já iria. Esse vai também, mas eu não. Vamos lá pela internet. A gente tem a mesma visão. Acho que o nome já apareceu ali. É Celiane Barbosa mesmo. Então, é esse mesmo? Porque eu vi que do professor tem o nome em cima e o programador embaixo. Não sei se foi ele quem criou. Não, mas logo aí, só pra deixar a visão aí. Aqui, ó. Tá vendo? O Não seu precisa. é Celiane Barbosa mesmo. Tudo junto? Aparece na URL ali também. Só Porque eu não tô vendo, que tá muito pequeno pra mim, não tava vendo. o C e o B é maiúsculo. Aí acho que no terminal você tem que colocar maiúsculo do jeito que tá. Não Vê pode agora, colocar ó. diferente. Isso, Ou senão bem você isso. muda no GitHub e coloca tudo minúsculo. Do jeito que tá ali, é o jeito que você tem que colocar. O Celiane Barbosa com C e B maiúsculos? Isso, tem que ser exatamente. Ele diferencia. E o e-mail que você usou durante o cadastro também do GitHub. Beleza. Tem que usar o mesmo e-mail. Apaga tudo e muda o username. Você coloca user e-mail. Ah, tá. Aqui, né? Cara, o meu não tá carregando a tela cheia dela. Arrasta a Barbosa. setinha pro lado, porque ele não clica no terminal. Ou você apaga tudo ou você arrasta a É, setinha pro lado. isso. Aqui, né? Isso? É isso aí. Vai no bonequinho ali já. Deixa eu ver como é que tá no bonequinho ali. Dá um. Faz assim, ó. Turn on setting sync ali. Tem que aparecer uma tela para você logar fora do Isso. terminal Tem um e singing colocar a turn sua on no senha. botão. Isso, coloca aí. GitHub. Singing GitHub. Aí vai aparecer o. Isso, vai autorizar. Abrir o Visual Studio Code para clicar no abrir. Aí, Open. Aí ele deve ter vinculado. Clica no bonequinho lá, deixa eu ver. Olha lá, vinculou. Boa, vinculou. Então tem esses atalhos. Beleza? Que você consegue vincular a conta com o do Visual Studio Code. Tem outros aí que a Bruna estava falando. Tem várias maneiras. Você vai fazer tudo pelo terminal. Certo? Eu gosto de usar o Visual Studio Code por causa disso. Ele tem essas capacidades aí de mais De práticas integrar, né? de integrar as coisas. Nem tudo, né? Que nem esse Git config tem que fazer aí na unha. Tá? Eu não vi outra maneira até agora, trabalhando com os alunos também lá no ITB, de outra fazer. E ali, ó, agora, o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer todo mundo junto aí. Vai clicar. Posso. Vai na minha mesmo? Pode ser. Deixa eu falar. Agora, se eu clicar no hubzinho ali, do da esquerda, o terceiro ícone, né, do hubzinho, que é esse é o ícone do GitHub. Isso. A gente vai agora, vocês vão dar um commit, vão publicar, né, o projeto lá na internet. Então, Clica nele? você escreve uma frase em cima, uma mensagem, coloca aí, commit inicial. Aí tem um vistinho em cima ali. Clica no vistinho.
Aí vai criticar porque você não alterou nada. Aí clica ali em Create Empty Commit, né? Fazer um commit vazio. Isso. Aí Sync Changes, clica. Dá OK. Espera aí. Aí você vai clicar nesse botão azul para logar aí pelo GitHub. De novo, tem que autorizar. Aí você tem que entrar com a sua senha. GitHub. Vai ter que trocar ou pode ser a que eu já fiz? A senha que você fez, a senha do GitHub. Tá. Aqui você entra no GitHub. Vai voltar lá. O meu não apareceu essa tela, ele só apareceu que eu não tenho permissão. Apareceu isso aí. Pra eu criar um fork agora. Criar um fork. Isso, aí clica no Create Fork. E allow, permite. Allow, permite. Aí vocês vão autorizar. Daniel, tá fazendo aí? Tá evoluindo. E dá um Tô acompanhando. Vamos ver se ele faz direto. Entendi. Vamos ver. É que ele tá criando ali, ó. Dá um yes, tá? Pra ele fazer sempre um fetch aí. Tá criando. Aí é o seguinte, eu deixei para vocês um cursinho de Git lá, naquela lista de cursos que eu deixei lá no WhatsApp. Tem um curso de GitHub. Então, quem não estiver muito habituado, seria legal fazer. Ele é bem visual. Boa. Certo? Dá para entender o que é Git, o que é GitHub. É uma ferramenta que se vocês não usam, vão usar aí em equipe. Nas empresas aí, para trabalhar de forma colaborativa. Eu resolvi, assim, eu tenho, desde 2017, eu tenho feito projetos sozinho. E aí tem 3 meses que eu estou numa empresa, eu resolvi conseguir, né, porque eu já tinha tentado no passado, algumas oportunidades, não tinha encaixado com os meus horários, porque como eu dou aula, né, não dá para ser no horário comercial 8 horas, então tinha que ser uma vaga que encaixasse nos meus horários. E aí eu consegui uma vaga, eu estou 3 meses trabalhando. E lá, assim, a gente usa o tempo todo o GitHub em equipe, né? Então, é uma preocupação gigante de você não quebrar o código do coleguinha, né? Como eles falam lá. Então, é muito além, assim, de só fazer o push, né? Num repositório meu. Porque tem algum repositório que outra pessoa está trabalhando, e dependendo do que eu subir lá, eu posso apagar o trabalho dele. E não é legal, né? O pessoal vai ficar muito chateado comigo. Então é bem diferente. Então, quando vocês não sei se já trabalharam aí com Git em equipe, já trabalharam? Eu não. Também não. Mas todo mundo consegue editar isso? Todo mundo vai conseguir trabalhar naquele mesmo projeto. Editar os arquivos daquele projeto. Alterar os arquivos daquele projeto. Tá? Então, como é que funciona? O Git, aquele SCM, que é um dos programas que você instalou, ele olha para o seu repositório local. Então, essa pasta aí que está na sua pasta treinamento ali, web, o Git está de olho nessa pasta agora. Ele está supervisionando aquela pasta. Toda vez que você criar um arquivo, alterar um arquivo, apagar uma linha, acrescentar uma linha, ele vai falar, você alterou. Então, ele vai criando alguns pontos ali algumas marcações internas falando que você alterou o arquivo. Quando você dá um commit, existem alguns comandos. Né? Então, git commit, você vai confirmar as alterações que você realizou.
certo? Você pode criar uma branch, que seriam ramificações, galhos ou cópias paralelas daquele repositório seu ali. Então, aquele repositório web, você pode criar outras cópias, outras versões desse repositório que você pode trabalhar de forma diferente, para obter resultados diferentes, ou simplesmente para testar alguma coisa que você não quer testar numa branch principal. Mas ele deixa registrado o histórico? Isso, tem um histórico de tudo que você vai fazendo, certo? E aí, enquanto você está trabalhando local, beleza. Depois tem um git push. Você vai subir essa alteração para o GitHub, que é aquela... Por isso que eu acho legal ir pelo browser, para você ter realmente essa noção. Porque se eu usar agora com você o Git Windows, que estava aberto antes, o Windows está na sua máquina. Então não te dá a realidade do que está acontecendo. O que está acontecendo é que esse projeto ele está indo para a internet, lá no seu repositório, na sua conta do GitHub. Certo? Tem alguma coisa acontecendo por trás aí, alguma autorização? Acho que sim, velho. Será que é esse? Clica ali no azul. Por isso está demorando aí, você que autorizar. Acho que a Bruna já trabalhava com Git, não deve estar mostrando as mesmas coisas, é isso, Bruna? Eu aprendi no Senai. Então você aí já está instalado na sua máquina, já estava instalado, tudo certinho. Não tava, porque quando eu tava no Senai, eu tava com outro computador. Aí, como eu terminei, eu acabei que eu nem instalei de volta. Eu ficava usando o do Google mesmo, o site. Pode dar senha aqui? Isso, clica aí. Ele tinha que abrir um logon. Isso, volta no Visual Studio Code. Pode voltar pro Code. Isso. Olha lá, Open GitHub, o botãozinho, vai lá. Ó, o que você fez? Você baixou o meu projeto, você se apropriou dele e subiu no seu repositório, na sua conta do GitHub. Então agora você tem o projeto, uma cópia do meu projeto no seu repositório. Tá? Então você tem o seu primeiro projeto que você colaborou aí. Você clicar ali no Celiane Barbosa. Aqui? Isso. Você vai ver agora ali, ó. Olha lá o verdão, ó. 4 contribuições. Você já subiu, contribuiu aí do GitHub. Já começou o seu início. Olha lá, você tem lá, quem entrar na sua conta vai ver lá, ó. Projeto web, HTML. Clica lá no web de novo. O projeto público, que tem isso, tá? Você pode criar projetos públicos ou privados. Privados, legal. Você pode escolher do mundo que você está fazendo, que está fazendo com alguém, alguma coisa. Beleza? Então, esses caminhos que eu fiz são caminhos mais práticos, né? De coisas que dá para fazer manualmente, certo? Manualmente. Aí volta lá para o projeto. No Code. Aí no Code, o que a gente vai fazer agora? No outro Code, tá? No outro. É isso, ficou aí, né? É isso aí. Clica ali no web. Isso, tem as pastas. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão dar um play. Do lado esquerdo tem um play ali, ó. Um quarto botão do lado esquerdo. Dá um play. Run and debug. Isso, Trust Share Folder, né? Que é para confiar aí no conteúdo. Web a App Chrome. Pode ser o Edge, o que você preferir. o Chrome. Consegue voltar rapidinho que travou para mim? Tá. No play, no lado esquerdo tem um playzinho. Aí vai ter aparecer um botão Run and Debug. Uhum. Aí clica nele. Aí vai aparecer a opção App Web Edge, assim, Web App Edge. Edge ou Chrome, tanto faz, Chrome ou Edge. Qual, Edge ou Chrome? Apareceu os dois. Pode ser o Chrome. Foi. Tô na mesma página. Isso, aí ele vai aparecer uma página do Chrome, ele tem que aparecer. Celiane, por favor, ó, do lado esquerdo tem um play verde agora, em cima.
Clica no play verde, no caso, vamos ver. Acho que o seu demorou para abrir. Ah, foi. Acho que só demorou para abrir mesmo. Então esse projeto aqui agora, clonou no seu repositório, você tem local, a gente vai conseguir rodar aí, vamos ver se vai. O meu não rodou. Deixa eu ver. Fecha o Chrome. Fecha o Chrome. O que ele fez? O que ele falou ali? Coisas depreciadas. Dá um launch ali. Ali no botão do launch tem um combo. Clica no seta do combo. Isso. Adiciona a configuração. Tenta o Edge aí. Edge Launch. Edge Launch. E aí dá aí escolhe ele ali no play. Tem que escolher no combo ali. Tem que salvar, desculpa. Tá sem salvar. Tem que dar o Ctrl S no arquivo. Isso. Se quiser salvar automático, tem File, Autosave. Aí não precisa ficar lembrando de salvar, se não quiser. File, Autosave. Isso é uma coisa prática do Code que outros do Autosave. Aqui. Pra mim ainda não foi. Eu fiz isso, não foi. Pode dar o play? Pode. O play, mas o play com o Edge. Aí escolhe na setinha ali. Não, escolhe no isso aí. Launch Edge, o primeiro aí. Esse vai. Agora foi. Não carregou. Não entendi. Vamos... Professor. Oi, fala aí. Sua intenção é depurar a página web, né? Eu uso uma ferramenta, uma extensão chamada GoLive. Tem que instalar as extensões, não tem jeito. Clica aí nos quadradinhos, por favor, gente. Eu usava também. Isso, pode ser o GoLive. Eu não uso ele, mas pode ser ele. GoLive. Tem outro. Tem Live Serve, tem vários. Eu, particularmente, eu gosto do GoLive. GoLive Server. Sim? Isso. Live Server. Não, é só GoLive. GoLive vai aparecer já. Ele vai aparecer. Talvez. Coloca junto, por favor. Aí. Isso vai. Eu não uso ele, eu uso... Ô, Celiane, coloca live espaço serve. Que depois que ele está... Não, apaga. É live espaço serve. Tem aquela... Sério? Server. Apaga tudo. Apaga e escreve live espaço... Aí, o primeiro. É porque depois você instala, ele muda o nome. Pode instalar já? Pode. Uhum. Eu uso outros que... Faz tempo que eu não faço... o meu, na verdade, quando eu baixei acho que é porque eu uso o React também, né? Deixa eu ver lá as bibliotecas que eu uso. Tech, cadê? Está no outro HD. Aí vai lá nos arquivinhos do arquivo. Perdi aonde? No lado esquerdo é onde tem um símbolo de 2 arquivos. Aqui. Isso, clica aí. E ali embaixo no footer, onde tá no lado do sininho ali, tá escrito GoLive, lá embaixo, do lado direito. Clica aí, GoLive. Permitir? Pode permitir. Clica ali em web. Eu acho que você não tá na raiz. Que não tem. Aí, pronto.
Aí o GoLive, toda atualização que você fizer no code, automaticamente replica pro navegador. É instantâneo. Ah, bacana. Eu uso esses caras aqui, ó, que eu instalo toda vez que eu instalo o React. Deve ser. Eu não, acho que eu nunca instalei, cara, esse cara aí. Eu sempre rodo e vai. Esse link. É porque o bom do GoLive é que ele é instantâneo, né? Você não precisa ficar reiniciando nem nada. É. Foi. Valeu. Isso aí. No meu caso aqui, né? Eu fiz aqui. Aliás, a gente abriu o navegador. A gente não abriu o index, né? Pra rodar também, né? É, também tem isso. É, também tem isso. Acho que a gente não abriu. Tá vendo? Eu não tenho esse cara aí. Ele já roda direto. Mas beleza, isso aí, valeu. Isso é assim mesmo. Aí, ó. Essa é a página que eu criei. Clica aí, vai clicando no Windows Form. Clica no Windows Form. Eu apliquei um jQuery aí para esconder o conteúdo. Quando eu clico, aí mostra o conteúdo. Clica no Web Application. Clicar no Mobile. Mostrar os conteúdos. Aí eu deixei os linkzinhos ali, o Saiba Mais, né? Então o Windows Form ali, né? Por exemplo, no Windows Form, Saiba Mais. Aí ele vai levar para a documentação oficial, que é a documentação que eu vou seguir nas aulas. Então, a gente vai beber dessa fonte aqui, certo? Tudo que a gente não souber, a gente não sabe tudo, né? Tudo que a gente quiser fazer, a gente vai investigar aqui nesse documento oficial. Aí, até o Daniel, que tá mais recente comigo aí, sabe? A gente, do React também, eu gostava de usar o material do React. Às vezes não achava as coisas lá, aí apela para Stack Overflow, né? Aí você apela para outras questões, mas normalmente tudo que a gente quiser fazer com C Sharp, ASP.NET, vai estar aqui. O que é complicado, volta lá na página nossa do projeto. Ele abriu a mesma, né? Ah, beleza, tá. Só pra saber. Clica ali no Web Application e cliquem lá no Saiba Mais. Então, a gente vai trabalhar prioritariamente, a gente vai trabalhar com ASP.NET. A gente vai construir um projeto com ASP.NET. É um projeto que eu até deixei lá o projeto. Agora você já sabe como clonar o projeto. Tem uma ideia. Na próxima aula a gente vai clonar junto lá. Ver como é que funciona. Tá, eu acho até legal agora que já tem um exemplo. A gente baixa o exemplo, executa, vê como é que funciona, tudo. Depois, a gente vai começar a desenvolver aquele projeto, certo? Antes disso, a gente vai falar de C Sharp, né? Então, vou mostrar o C Sharp, vamos falar da linguagem. Também vai ser bem rápido. Então, se vocês pretendem focar no C Sharp, né, que eu recomendo, vocês vão estudar por fora. Tá? Eu vou indicar alguns materiais da própria Microsoft, tem aí o Code Lab dele mesmo, também que vocês conseguem ir estudando. Tem um repositório meu de C Sharp aí, de fundamentos. Certo? Peraí que eu quero... Então tem uma matéria de fundamentos que a gente vai trabalhar, que eu vou mostrar, a gente vai trabalhar em cima. Se eu não compartilhei, depois eu compartilho. Tá? E o .NET, então o que acontece? O ASP, né, Active Server Pages, né? O ASP é a ferramenta que a Microsoft criou há décadas, o ASP, que era uma ferramenta que vem evoluiu, virou .NET, aí eles criaram aí o pacote .NET, lá atrás, lá em 2002. Os primeiros... eu cheguei a participar de um projeto inicial lá em 2003 de ASP.NET com C Sharp lá atrás. Antes disso, eu tinha trabalhado 7 anos com VB, Visual Basic, que era a linguagem principal.
Até no ITB, quando a Celiane estudou, era Visual Basic, né? Uhum. Era Visual Basic. Então, hoje o pessoal migrou para C Sharp, hoje está mais Java lá. Então, hoje, a ferramenta, o Visual Studio ainda comporta o Visual Basic, né, a mesma linguagem. Ele fala ali embaixo, ali, ó, as linguagens de programação, C Sharp, F Sharp e Visual Basic, né, são suportadas ainda. Então, o .NET é um conjunto de ferramentas, uma série de ferramentas. Tá? Aí você tem o .NET Framework, inclusive lá na Unip, né, quando vocês tiverem aula, quem tiver na Unip lá tiver aula de ASP.NET, vai ser com o .NET Framework. Porque lá está na versão 2017 e a versão que adere lá melhora. Dá para trabalhar com o NetCore, mas ainda lá com o Net Framework é melhor, porque ele adere melhor. Com 2022, que a gente vai trabalhar agora, a gente vai trabalhar com o NetCore, que é um outro conjunto de ferramentas. Então, assim, existe uma série de ferramentas da Microsoft. Tá englobadas. Então, quando a gente instalou, vocês viram lá que eu instalei com a Bruna e com a Celiane, né? Que a gente fez ali. Acho que o Daniel deve ter feito aí sozinho também. Quando você vai lá e instala, cada clique daquele que a gente deu no pacote são várias ferramentas que a gente pode. Então, você pode montar um projeto de várias formas. Inclusive, hoje, eles têm templates com Angular. Então, você consegue fazer o front-end com Angular e o C Sharp de back-end. Ou com o React e o C Sharp de back-end. Então dá para trabalhar dessas formas, né? Eles têm já tem templates prontos ali, incorporados, naqueles itens que nós selecionamos lá. Certo? Tranquilo aí? Tranquilo. É muito rápido, como vocês entenderam, a voz... Vocês não, podem pedir para parar. Tranquilo. Tá? Pode descer, Celiane, já que você já tá aí, tá a mão na massa, me ajuda aí. Aí tem aí, ó, framework de solicitações, web. Então a gente vai estudar um pouquinho de web, se vocês já não estudaram um pouco sobre requisições web, né, os verbos, vocês já conhecem, né, para quem já estudou post, put, delete, get, certo? As requisições web. A web trabalha com requisições, né? Então quando você entra num site e busca o site, você fez uma requisição no endereço para buscar um conteúdo que está hospedado em algum lugar no mundo. E ele vai devolver aquele conteúdo na tela do seu computador, no browser, no navegador. Certo? Então você tem requisição e resposta o tempo todo. Certo? Certo. A gente vai trabalhar no modelo MVC. Vocês conhecem o modelo MVC? Eu não. Acho que eu também não conheço, não. MVC é o Model, View e Controller. Então a gente vai dividir, a gente vai trabalhar com orientação objeto. Vocês conhecem orientação objeto? Sim. Já ouvi falar. Tá, então eu vou compartilhar agora, Celene, aqui, para poder seguir a Tá bom. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto nesse código aqui nessa aula para explicar o código para vocês, até para que vocês consigam colaborar aí no. É legal que vocês façam também, pratiquem depois. Né? Vamos lá. Ó. Lá em 1972, um senhor aqui, que até ontem estava vivo, acho, até a última vez que eu consultei, Alan Kay. Esse senhor, lá em 72, ele criou um método de programação, uma filosofia de programação. É muito mais do que o padrão de projeto. Você tem os padrões de projetos, né? Você já conhece, vocês estudaram padrão de projetos? Não. Só para puxar a conversa. Bruna? Né? Não, também. Padrão de projeto, tá. Existem... Hoje em dia, vocês conhecem, já ouviram falar, engenheiro de software? Arquiteto de software. Sim. Né? Quem são essas pessoas? Essas pessoas, a engenheira de software, a pessoa engenheira de software, a pessoa que desenvolve o software, ou ela imagina. Essa pessoa não seria um programador. Tá? Inclusive, tem um aluno de ciência de computação lá do quarto semestre, Thiago.
que ele é engenheiro de software. Então, ele não é mais programador. Então, tem um projeto, ele pensa o projeto, ele vai pensar como esse projeto vai ser estruturado, qual vai ser a arquitetura desse projeto, certo? Então, ele vai pensar em tudo, desde como esse projeto vai ser, os arquivos, as classes que serão criadas, onde elas serão criadas, se esse banco de dados ele vai ser um banco de dados relacional ou NoSQL, não relacional. Então, assim, ele vai montar arquitetura, vai pensar e desenhar isso. Então, você tem, existem lá padrões de desenvolvimento, então design patterns, né? Então, existem padrões que são seguidos. Então, dentro da orientação a objeto, existem classes que são chamadas de interfaces. Então, esse arquiteto ele cria contratos, interfaces que os programadores da equipe, as pessoas programadoras vão seguir. Certo? Esses padrões dentro da equipe. Então, esse arquiteto vai definir como isso vai ser criado e como. Então, toda a parte de imaginação, design thinking, levantamento de dados, como vocês já conheceram análise de sistema, né? De DFD, o ML, então é um conjunto disso. Né? Hoje em dia, até o Daniel teve essa oportunidade lá com a esposa do Cristiano, né, a Camila, que ela faz todo esse desenvolvimento de análise por prototipação, né, pela jornada do cliente. Então ela desenvolve lá as personas e desenvolve na Sufit, ela desenha como é que seria lá o protótipo, a tela que o cliente interage. Então, assim, existem várias formas de fazer isso. E o arquiteto, ele participa de todo esse conjunto, de todo esse desmembramento para definir como um projeto vai ser estruturado, qual vai ser a estrutura desse projeto, qual filosofia que os programadores vão seguir. Certo? Então, a gente vai ver. Depois, durante o curso, a gente vai falando mais disso aí nas próximas aulas. Então, esse senhor, ele criou, assim, até então, o que existia? Programação estruturada. Então, por que é a programação estruturada? Vocês lembram lá de... Vou pegar um material meu aqui. Deixa eu pegar um material aqui. O material que era para eu ter passado para C#, mas não passei ainda. Né? Esse... Tá. Vocês lembram disso aqui? Fizeram isso aqui em algum momento? Fluxogramas? Sim. Já. Sim. Então você tem aqui as estruturas, vocês conhecem, né? Os processos, né? Entrada, processamento, saída, estruturas de decisão, estruturas de repetição, tá? Então isso existe em qualquer tipo de arquitetura. Todas as linguagens, Python, JavaScript, Java, C#, elas usam essas estruturas. A forma como essas estruturas vão ser usadas é que define a arquitetura. Começa daí, certo? Então, eu posso criar um programa que do início ao fim, em um arquivo só, ele exista em um arquivo só do início ao fim. Isso é uma programação linear, que a gente chama. Então, você vai criar o programa lá, criar as variáveis, vai criar as lógicas, as decisões, até o programa terminar no fim. Então, você tem um programa linear. Quando eu tenho um programa estruturado, eu já estou falando de módulos, certo? Então, eu tenho caixinhas. Então, eu posso dividir aquele programa que era linear em vários arquivos. Então, eu vou ter o mesmo programa dividido em vários arquivos. Certo? Lembram disso? Então, eu posso modularizar, estruturar. Então, eu tenho a programação estruturada. Certo? Que aí eu estruturo, eu crio o uso das estruturas e da capacidade de eu ter vários arquivos para criar um sistema. Sim ou não?
Sim. Certo? Faz sentido? Sim. E aqui eu tenho a programação orientada, que é objetos, que a gente vai trabalhar. Né? Que esse senhor Alan Kane criou. Foi lá em 66 né, que ele idealizou. Mas ele só foi criar a linguagem, apresentar em 72. Então, a primeira vez que ele viajou nessa viagem aqui, nessa ideia, então aqui, quem era esse senhor? Quem é esse senhor? Né? Ele está vivo ainda, né? 83 anos. Ele é um matemático, biólogo, que também é programador, que também toca guitarra. E aí, em algum momento, ele falou: poxa, eu podia criar um programa que imitasse a vida, o organismo. Então, ele juntou biologia com programação. E ele criou uma linguagem chamada Smalltalk. Então, lá em 72, ele apresentou essa linguagem aqui. Eu até tentei, né, quando eu dei aula na faculdade lá em Barueri, eu tentei em algum momento baixar a linguagem, eu não consegui. Uma coisa que ficou para depois, falta de tempo, de até pouco material. Mas eu tinha curiosidade de saber, né? Eu tentei baixar a linguagem, tentei usar a linguagem, ver se eu conseguia aí desenvolver alguma coisa. Tá? Mas é interessante porque ele tentou aqui, ó, você vê que ele tentou usar no contexto educacional, usando Piaget. Né? Então o cara realmente é um extraordinário. Então, então a primeira linguagem, né, para quem aprende, aprendi orientação objeto com Java, aprendi com Python, aprendi com C#, aprendi com C++. Mas, na verdade, a primeira linguagem pensada foi Smalltalk. Aí dela, aí tinha a Pascal, né, que deu origem ao Delphi. O C++ foram as primeiras linguagens orientadas a objetos depois do Smalltalk. Então, existem outras linguagens orientadas a objeto, que tem essa premissa. Você cria um programa pensando que ele vai ser um tipo de organismo. E o que todo organismo tem? Vida, né? E aí, esse organismo tem vida, ele é vivo. Ele tem características que definem aquele organismo e comportamento do organismo, que o organismo ele se comporta de alguma maneira. Certo? Tranquilo até aí? Certo. Vocês lembram disso? Estudaram orientação objeto em algum momento? Sim. Certo. Então, ele começou a chamar os programas aí. Os programas começaram a ser chamados de classes. Então você tem uma classe. Até que é interessante, né? Que na aula de Java, porque no bytecode do Java tem a palavra café. Né? Sempre todo Java compilado tem a palavra café, que é essa curiosidade. Né? E aí vocês vão ver que o C#, para quem conhece, vocês conhecem Java? Um pouco de Java ou não? Sim. Bem pouco, eu. O Java, vocês vão ver que o C# é muito parecido com o Java. Vocês já conhecem C# também? De outro lugar? Um pouquinho. Então vocês já viram que C# é bem parecido com o Java. Eu não vou dizer que é igual, não é mais. Se já foi algum dia lá atrás para mim, depois do ano passado para cá, que eu venho, né, estudando e dando aula de C#, ele só é parecido na sintaxe ali. Mas ele é uma linguagem diferente de Java hoje. É uma outra ferramenta. Comportamentos diferentes, estruturas diferentes, arquitetura diferente. Eu já estava aqui. Eu vou viajando, né? Então, Alan Kay, aquele senhor, foi quem criou essa filosofia que a gente vai seguir durante as nossas aulas, né? A gente vai estudar o C#, estudar a orientação a objeto. Então, existe a UML. Você conhece o UML? Eu não. Vou usar o VS Code mesmo. Então, como eu falei para vocês, né? No VS Code, você pode criar, se vocês quiserem criar comigo aí, ó, File New Window. File New Window. Aí vocês vão criar de novo. Pode dar um Open Folder.
Não, escolher lá apareceu. a janela, a pasta onde a gente tem os projetos. Só que agora vai ficar numa visão diferente. Vai ficar aulas 3, aulas, né? O meu ficou aulas. E dentro o web. Mas junto com o web, eu vou criar mais uma pasta. Junto do web, tá? Eu criei dentro, né? Vou criar junto do web aqui. Vou criar uma pasta fora do web aqui. Vou criar uma pasta chamada diagrama. Conseguiram? Peraí, como tá? Filé, new window, aí você escolhe a pasta lá da aula. Deixa eu ver a sua. O meu foi para um. O meu não tá compartilhando? Tá, é que eu tava na minha aqui. Ah, tá. VS Code. Isso, aí você vai clicar em File, New Window. Peraí, deixa eu fazer de novo que eu perdi, ó. Eu acho que eu fechei a tela que eu tava mexendo. Vou fechar essa daqui também, deixa só uma. File, New Window. Agora vai aparecer uma nova janela. Aí Open Folder, é isso? Isso, Open Folder. Aí aponta para aquela pasta. Aqui eu criei. Isso. Beleza. Seleciona ela, né? Não precisa selecionar nenhum dos itens. Não, seleciona ela. Beleza? O que apareceu agora? Acho que a mesma tela que a sua. Deixa eu entrar aí. Ah, não apareceu, não. Vou compartilhar minha tela. Compartilha aí, deixa eu ver. Melhor. Ah, apareceu isso, cadê? É a sua tela? Ah, tá. Agora é? Tá vendo? Tá escura a minha. Clica nas pastinhas. Cadê a outra janela? Ó, deixa eu fechar essa. Peraí. Pode ser aqui, certo? Você não precisa abrir outra. Já tá certo, já, ó. Você só cria uma outra. Não, já tá certo. Ó. Então, web e treinamento. É isso aí. Só minimiza o web, esconde o web ali. É isso aí, ó. Cria nova pasta. Não no web, tá? Clica no treinamento. Dá um clique no treinamento. Aqui? Nova pasta, isso. Não, dá um ESC. Clica no treinamento. Fora. Clica fora do web, isso. Clica fora do isso, clica aí, nova pasta. Minimiza e clica fora. Isso. Caramba, calma. Clica na pasta. Não, agora pode ir na pasta, nova pasta ali. Aqui? Isso. Ele vai criar uma pasta paralela com web, isso aí. Diagrama, coloca diagrama. Aí. Beleza, clica no diagrama. Clica aí, isso. Aí é o seguinte, do lado esquerdo agora, nos quadradinhos, clica nos quadradinhos, escreve lá, Draw.io. Draw.io. E esse isso, link? primeiro, o azul pode dar um instalar nele. Install, né? Install. Clica no botãozinho, isso. Install. Ele vai instalar o Draw.io. Vai demorar um pouquinho aí. Tem outros, né? Tem o Lucidchart, tem o... Sei lá, tem uma porrada de ferramentas de... Eu gosto desse aí. Tem um monte de coisa. Beleza, foi. Já instalou. Aí clica lá nas pastinhas de volta, em cima da pastinha. Clica no diagrama. Novo arquivo. Clica no novo arquivo. O primeiro íconezinho ali de novo arquivo. Esse? Isso. Entendi. Aí nesse novo arquivo, dá um nome aí de... Coloca aí. Classes. De classes. Ponto.
Draw.io. Tudo junto. Ponto, dá um renomear. Esqueci de falar da extensão. Classes.draw.wio. DRA. Uma curiosidade, tem dúvida não, perdão. Tem diferença criar com a primeira letra minúscula ou maiúscula? Não tem diferença, mas eu prefiro que vocês comecem a criar com minúsculas os arquivos, né? Entendi. Aí nas classes com C Sharp vai ser maiúsculo. Então, assim, dependendo da ferramenta que você está usando, é Draw.io junto, Draw sem o ponto ali do. Sem o ponto? Sem o ponto. Mas não, assim, no caso do Draw.io, não tem nenhuma observação. As classes, depois que a gente for criar classe em Java ou no C Sharp, cria com letra maiúscula. A primeira maiúscula, né? Entendi, assim, obrigada. depende muito do que você está programando ou usando. Né? No Essa, no caso, vamos continuar minúscula, né? Pode ser minúsculo. No React lá, eu gosto de usar tudo minúsculo. Aí só no React Native que tem uma exigência, né, Daniel? Tem que ser maiúsculo também. No React Native tem... Acho que o arquivo não, mas a classe sim, né? Classe tem que ser maiúscula. A classe tem que ser maiúscula. Então, você depende da ferramenta, tem exigências. No Java, você pode criar tudo em minúsculo? Pode. Só que se chegar na entrevista de emprego e criar daquele jeito, você já perdeu a vaga, né? E aí no C Sharp eu vi que o Visual Studio ele critica em alguns momentos. Os métodos no C Sharp são com letra maiúscula. Em alguns momentos, se você tenta criar minúsculo, ele não deixa, ele critica. A ferramenta, né? A ferramenta faz isso pela gente. Beleza? Draw.io foi? Foi. Foi, mas o seu não montou ainda, né? Fecha o arquivo ali do lado direito, por favor. Aqui? Do lado direito. Não, do lado direito ali. Sim. Em cima. Não sei se foi só comigo, mas quando eu coloquei letra minúscula, ele não abriu. Quando eu coloquei maiúscula, abriu. O meu eu criei tudo minúsculo. Ué. O meu também, acho que é porque ela renomeou, aí ele não tinha... Não tinha dado referência. Dá um try again ali, ó. Qualquer coisa tenta excluir e fazer de novo. Eu tenho que bater. É melhor excluir mesmo. Exclui, isso, delete. Isso. Vou excluir para lixeira. Aí você vai no diagrama de novo. Novo arquivo. Pode ser tudo minúsculo, testa aí, tudo minúsculo. Classes.draw.io. Draw WO, isso. Enter. Ele vai ter que carregar a ferramenta aí. Ele tá dando um erro de alguma coisa do WebView. Será que instalou lá a extensão? Volta, por favor, nos quadradinhos. Parece outro problema ali. Instalou. Faz o seguinte, coloca ali para mim, na extensão, coloca HTML aí para mim. Escrever HTML em cima. Alguma coisa do VS Code aqui não está instalado. Isso. Instala esse daí, ó. Esse azul aí. O segundo? Instala esse cara pra mim. Será que não é bacana ela fechar e abrir de novo o code? Porque o fecha code o code é de lua. Fecha o code e abre de novo. Pode fechar tudo. Não, o meu não tá instalado esse daí e foi. Não precisa instalar aquele. O dela abriu, só que em outra tela. Ela tá com 2 codes abertos? Quem, eu? Não, a tela... Essa tela que tá aparecendo não é a minha, não. Tá, é da Adriana, desculpa. Isso. Tá o meu e dele. Não, é você mesmo. Não, não, a tela da minha tela, entendeu? Doido. Essa aqui é a sua, ó. Tá gravando. Show.
Tá. Ai, meu filho. Será que eu tô mexendo? Olha eu tentando na tela do Adriano entrar no Windows. No Code. Ai, aqui, ó. Vê lá. Acho que eu posso fechar, né? Pode. Ele sempre vai abrir essas duas? Não devia. Dá botão de. Fecha o arquivo e abre de novo. Só fecha ele. Ele tá carregando. Tá carregando ainda. Carregou. Legal, agora foi. Tá demorando mesmo. Quebrou. Fechou. O que acontece? Professor, Ué. só um minutinho. Ô, Celiane, uma dica que eu te dou é desativa a sincronização do OneDrive, porque derruba o processamento da sua máquina. Porque toda atualização que você está fazendo está indo para o OneDrive. Acaba derrubando o processamento, memória RAM da sua máquina, viu? Mas depois você faz isso, é só uma dica. Tá. Todo dia 6 horas eu vou fazer isso, então. Aliás, os dias do curso. Vamos lá. Você que não estuda, não. Vamos embora. Seguinte, ó. Brincadeira. Não aguento. Não, porque eu uso o computador para trabalhar, eu preciso da atualização. Vambora. Ó, do lado esquerdo tem um botão More Shapes. Clica lá em More Shapes. Vai aparecer More Shapes. Um botãozinho ali. Do lado esquerdo do Draw.io. Tá. Do lado esquerdo dentro do Draw.io, do arquivo embaixo. Tem um botão More Shapes. Isso. E aí, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar geral, softwares. Aí tem o UML. Procura aí, UML. UML. 2.5 ou não? Isso, os dois. Pode marcar os dois, por favor. E vai te dar um apply. Ele vai incorporar aqui do lado esquerdo, então, os diagramas da UML, que é o Unified Modeling Language. Né? É um conjunto de 3 autores. Eles se juntaram e criaram o UML. Eram 13 diagramas, que hoje o pessoal do mercado usa 9. E aí existem até alguns vídeos dizendo que as empresas não trabalham mais, e é verdade. Eu tô trabalhando numa empresa que nem olha para isso. Mas a gente, quando vai ensinar programação para os alunos na escola, a gente ainda fala de algumas coisas, julga importante, como, por exemplo, diagramas de classe. Então, você pegar o ML 2.5, tem 2 linhas. Na segunda linha, o primeiro ícone. Clica ali embaixo, o ML 2.5. Na segunda linha, o primeiro ícone. Esse é um diagrama de classe. Tá? Então, quando o Alan Kay ele pensou numa classe, ele pensou nisso aqui. Certo? Uma classe, ela possui um nome, certo? Então, quando uma pessoa foi imaginada pela mãe natureza, sei lá, pelo criadora, mãe criadora, ou pelo Big Bang mesmo, sei lá, no encontro dos átomos. Quando a pessoa foi criada, essa pessoa foi imaginada. Então tinha lá a classe pessoa, os atributos são as características que definem uma pessoa, altura, peso, cor da pele, sei lá, certo? E os operadores são os métodos da pessoa, comer, falar, andar, certo? Então, a partir desse modelo, cria-se um script depois na linguagem humana, que é a linguagem de programação, que essa linguagem de programação que a gente aprende em Java, JavaScript, é a linguagem humana, que vai ser traduzida para a linguagem de máquina ou interpretada de alguma forma por uma máquina virtual ou por uma virtualização, enfim, certo? E então essa é o início da UML aí, do diagrama de classe. Então, essa é uma classe. Tá? Então, se eu penso num cliente, o cliente, então eu tenho a classe cliente, os atributos do cliente. O cliente tem salário. Né? Se ele não tiver salário, eu não consigo vender, fazer um financiamento para ele.
ele tem uma renda, né? Uma renda mensal, uma renda bruta. E as operações. O cliente vai comprar o produto, o cliente vai pagar o produto. Certo? Deu para entender isso? Deu. Senhor, você Sim. lembra disso? Já Sim. estudaram isso? Tá. Então, a UML ela tem uma série de diagramas. Um deles é o diagrama de classes, onde nós construímos essas classes. Eu vou fazer alguns vídeos aí que eu tenho que fazer para o ITB também, sobre diagramas de classe, depois eu passo para vocês. No meu canal tem sobre casos de uso, que é um outro diagrama da OML. Então, se você for aqui no lado esquerdo, procurar um bonequinho, um ator, procurei, bonequinho. A UML 2.5 de novo, Ah, tá. vai descendo, tem um bonequinho, que é o ator. Esse? Pode clicar, ele já vai lá, você pode arrastar para outro lado. Esse ator. Aí existe uma elipse que está mais em cima. Deixa eu ver se está mais em cima ou mais embaixo. Pode ser esse aqui, ó, que tá junto com o bonequinho aqui, ó. Tá perto do bonequinho. Essa elipse Esquerda aqui. e direita. Não, direita. A direita do bonequinho em cima, uma elipse. Isso. Esse? Não, elipse. Ó, o redondo lá, ó. Isso. Aí clica nele. Isso. Tenta trazer para fora da classe, mais embaixo, isso, que é outro. Pode subir a classe ou descer. Arrasta para baixo. Eu acho melhor para baixo, melhor. Quem pra baixo? A classe. É só tirar a classe para baixo, isso. Desce. Pode descer mais. Pode descer a classe. Isso, deixa a classe. Isso, deixa ela aí. Aí sobe. Isso. Então, essa elipse é um caso de uso. Então, existe o diagrama de caso de uso. E que esse bonequinho aqui, que é uma pessoa, pode ser uma entidade externa, um prestador de serviço, pode ser um equipamento, pode ser um servidor na nuvem. Não é um bonequinho, né? Parece que, mas eu posso falar de outros mecanismos que estão fora do meu sistema. E o que está dentro do meu sistema são os casos de uso. Então eu tenho ações, comportamento, requisitos que têm que ser atendidos, que podem ser representados por essa elipse. Tá? Então eu posso ter aqui, por exemplo, um login. O meu sistema tem login. Login é uma requisição do sistema, certo? Então o usuário, que pode ser um usuário. Que pode ser o ator? O ator. Clica no ator aqui da palavra. Eu não estou conseguindo clicar aqui. Agora foi. Isso aqui apareceu errado. Eu tenho um ator que é um usuário, e esse usuário ele vai se comunicar aqui com essa elipse. Então a gente está dizendo que, né, eu começo a imaginar, fazer análise de como meu sistema vai se comportar. Então existe o diagrama de casos de uso. É um outro diagrama. Tá? Eu tenho um material, depois eu vou passar para vocês sobre esses diagramas. Tá? Vocês já estudaram esses diagramas? Algum deles? Sim. Eu lembro, lá no ITB. Qual que você estudou, Bruna? Eu estudei um pouquinho de todos, não foi muito aprofundado, não. Foi Daniel. só para ter uma noção. Daniel, você viu algum lugar? Caso de uso e o ML. O de classe lá, né? Isso. E Celiane, você chegou a ver com o Alcinei essas coisas, né, na época? Do Alcinei? Vimos. Eu lembro do caso de uso, no caso aqui, né? Não, do Sleep, né? E não lembro, mas foi bem básico também. Não tiveram todos esses que eu tô vendo aqui, não. Aí tem o diagrama de sequência, tem diagrama de... uma série de diagramas. Tá, e a gente pode usar. Hoje, lá no ITB, a gente está usando esses 3. Diagrama de caso de uso, a gente usa, que esse você usa todo o tempo, correto, né? Enquanto o sistema está sendo desenvolvido, implementado, alterado, ele vai sofrer alterações, porque depois vão surgir outras necessidades, né? Então tem o login, depois, esqueceu a senha, aí tem o teu cadastro antes, né?
do login, talvez, né? Se o usuário tiver autonomia para fazer o próprio cadastro do login. Aí depois tem a verificação, autenticação de 2 fatores, login social. Então vão surgindo outras necessidades que você vai, né, incorporando no seu sistema, e esse diagrama vai sendo modificado. Certo? Certo. Tranquilo até aí? Tranquilo. E então, o que mais? Sobre orientação objeto, e se a gente vai falar mais. Para terminar a aula, para não esquecer que eu já estava esquecendo. Aí nesse ponto aqui eu posso. Deixa eu parar de compartilhar. Vou parar a gravação nesse